Graça e paz, irmãos, estamos aqui para mais uma pequena reflexão e hoje eu quero falar com vocês sobre o maior mandamento. E tem dois textos que eu gostaria de compartilhar, começando pelo Antigo Testamento, que é o livro do Êxodo, um dos 5 livros do Pentateuco, da Torá. O Êxodo, capítulo 20, começa assim: Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem os teus servos, nem servas, nem animais, nem estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe. Mas no 7º dia descansou, portanto o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não farás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem boi, nem jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então a gente viu aqui, nesses primeiros 5 livros da Bíblia, no livro do Êxodo, no capítulo 20, os 10 mandamentos que o Senhor entregou ali a Moisés. Nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles falam acerca dos nossos deveres para com Deus. E a partir do 5º, que é honrar pai e mãe, começa com honrar pai e mãe a fim de que tenhas vida longa sobre a terra. Do 5º ao 10º, fala dos nossos deveres de uns para com os outros, do nosso relacionamento com as pessoas, com o próximo. Isso está aqui no Antigo Testamento, Foi a lei de Moisés, foi os mandamentos que foram dados a Moisés. Quando chega no Novo Testamento, no livro de Mateus, aí a gente vê Jesus resumindo esses mandamentos. Aqui em Mateus, no capítulo 23. Aliás, capítulo 22 de Mateus, a partir do verso 34. Diz assim: ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta. Isso é um tema que Jesus estava tratando antes com os saduceus sobre a ressurreição, E eles haviam ali questionado acerca da ressurreição, e Jesus tinha falado que no reino de Deus, ninguém casa, nem se dão em casamento, mas que serão todos como anjos dos céus. Então, após essa fala de Jesus, os saduceus, Jesus já havia deixado eles sem resposta, e os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Verso 37, Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, aquilo que eu falei, Os 4 primeiros mandamentos da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, tratam acerca do nosso relacionamento com Deus, e a partir do 5º ao 10º, do relacionamento, da gente de uns para com os outros. E Jesus resume aí em Mateus, Jesus resume esses mandamentos dizendo que o primeiro e o maior mandamento, respondendo à pergunta dos fariseus que se reuniram para pô-lo à prova, qual é o maior mandamento? Jesus disse: o maior mandamento é você amar o Senhor seu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. Então veja bem,
Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando Deus é tão direto e tão explícito, né, dizendo do nosso dever de amá-lo de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, será que é porque nosso Deus é um Deus carente, que precisa desesperadamente do nosso amor, do meu amor, do seu amor? Obviamente que não, né? Nós somos criaturas, fomos criados. Quando Deus diz que nós devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que esse mandamento ele é o maior, tem uma razão muito simples e profunda. É porque nós é que precisamos dele, nós é que somos pessoas carentes, nós somos pessoas falhas, fracas, que dependemos de Deus todo o tempo. Nós é que precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida, de reconhecê-lo e de colocá-lo como primeiro lugar na nossa vida. Porque se a gente altera essa, né, é como se fosse, pense comigo, é como se fosse um triângulo. Primeiro lugar, eu amo a Deus, depois eu amo a Deus, eu me amo e eu amo ao meu próximo. O próximo é meus pais, meus irmãos, meu cônjuge, meus filhos, meus amigos, meus parentes, enfim. Todas as pessoas com as quais eu venho me relacionar. Todas as pessoas com as quais eu venho me relacionar é o meu próximo. Então, em primeiro lugar, eu amo a Deus, eu me amo para poder amar o outro. Se a gente inverte a ordem, né, desse processo, né, aí vai alterar o produto mesmo, né, vai alterar os resultados, porque a gente não pode amar a ninguém a mais do que a Deus. Deus ele tem que estar em primeiríssimo lugar na nossa vida. A gente não pode de forma alguma inverter essa ordem, porque se a gente inverter essa ordem dá ruim, dá muito ruim. Eu estava vendo uns vídeos no TikTok, né? Eu sempre gosto muito de navegar na internet, quando eu tenho tempo, quando eu separo um tempo para isso, porque internet é uma coisa que a gente deve sempre se policiar para a gente não estar gastando tempo demais, né? Nos distraindo com rede social. Mas às vezes eu entro em determinado momento do dia, eu entro para olhar alguma coisa, para rir um pouco. Eu gosto muito de ver alguns vídeos, né, engraçados. E eu estava vendo no TikTok, entrou uma pastora, até anotei o nome dela aqui, eu vou falar porque o TikTok dela está aberto lá para todo mundo ver, não tem problema que eu fale aqui, porque não é uma coisa oculta, é uma coisa que ela conta lá no TikTok, é muito interessante, e até aconselho quem quiser seguir, ela é bem interessante, chamada Sandra Cortes, uma pastora. Ela dá o testemunho dela no TikTok, né, que ela teve um casamento duradouro, um casamento longo, e depois de muitos anos de matrimônio, o marido abandonou ela pela melhor amiga. E ela ficou muito triste, ela entrou numa depressão, ela viu o mundo dela cair, o mundo ruiu, ela sofreu muito a ponto dela colocar uma corda no quintal de casa para se enforcar. E ela conta isso, né, da dor dela, do sofrimento dela, de tudo que ela passou com aquela perda, né, da decepção de marido ter deixado ela, ter abandonado, né, a dor da rejeição. E a dor foi em dose dupla, porque foi com a amiga dela, com a melhor amiga que ela sofreu essa dor, né? E aí ela botou aquela corda no quintal para se enforcar, mas Deus colocou um anjo bom na vida dela, que foi uma amiga da igreja, uma irmã que ia lá na casa dela todos os dias e dava aquela injeção de ânimo e falava sobre o ministério dela. Eu sou tão abençoada com o seu ministério, você tem uma palavra tão boa de Deus, não se entregue, não, eu vou me matar, deixe para se matar amanhã, você tem uma agenda para cumprir hoje, vai pregar em tal igreja hoje, enfim. E essa pessoa foi que Deus usou para bloquear aquela intenção dela do suicídio. E eu fiquei, quando você começa a ver um tema que você segue nas redes sociais, vai te aparecendo temas correlacionados àquilo que você está vendo, né? E eu vi inúmeros testemunhos de mulheres que foram abandonadas pelos maridos, pelos namorados, pelos noivos, pelos ficantes. E elas se sentiam assim, muito mal, elas se sentiam muito desprezadas. Eu quero fazer uma pausa aqui para dizer o seguinte, eu não estou querendo minimizar a dor de ninguém. Cada um tem a sua dor, cada um sabe o tamanho da sua dor, a dor é sua, a dor é minha. A gente sabe dimensionar as nossas dores, o nosso sofrimento. Eu não estou querendo dizer que o fato da gente ser cristão, de ser de Deus, a gente está imune à dor, ao sofrimento. Não, Jesus disse: no mundo tereis dores, tereis aflições. Aí o sofrimento ele faz parte da nossa vida. Agora tem pessoas também que elas
supervalorizam as perdas e as dores e o sofrimento. E de ver tanto testemunho, de tanto sofrimento de mulheres que passavam por essas situações de perda, de rejeição, de abandono, eu comecei a orar ao Senhor, digo, meu Deus, por que que isso acontece, Jesus? Por quê? Porque há tanta dor nisso, há tanto sofrimento, porque que essas pessoas perdem o sentido da vida quando perdem o marido, né? Quando perdem o cônjuge, o namorado, o noivo, parece que o mundo se acaba. E aí o Senhor falou fortemente ao meu coração, e por isso que eu estou trazendo essa reflexão, né? Ele disse para mim assim, Magda, isso acontece porque eu não estou em primeiro lugar. Oi? Isso acontece porque eu não estou em primeiro lugar. Quando eu ocupo o primeiro lugar na vida de uma pessoa, quando eu sou o Deus das pessoas, e isso é porque está acontecendo todo esse caos no mundo, porque as pessoas criaram muitos altares, muitos ídolos, né? Se coloca o marido, se coloca o filho, se coloca até uma profissão. Quantas vezes eu não vejo, eu que trabalho fazendo cálculos de processos trabalhistas, vou ler ali as sentenças, os acórdãos, né? As decisões todas ali do processo. Eu já me deparei com inúmeras situações de eu ver um trabalhador que ele diz assim, olha, eu dei sangue, suor e lágrimas por aquela empresa, me matei, eu deixei a minha família, eu fiz hora extra, eu trabalhei feito um condenado, e depois o que acontece? Quando eu estou perto da aposentadoria, a empresa dá, desculpa a expressão, pé na minha bunda, e eu fico a ver navios, né? E não são poucos os casos de trabalhadores, né, que trabalharam anos a fio numa empresa e que depois dizem assim, aquela empresa, simplesmente eu tive um problema, um acidente de trabalho ou um problema que aconteceu e a empresa simplesmente me demitiu, ela não está preocupada comigo, ela não está preocupada com o que eu produzi durante todos os anos, durante todo o esforço que eu fiz de uma vida inteira, simplesmente ela me deu um chute. E a gente vê que muita gente faz isso. Eu conheci um grande empresário lá na igreja, uma das igrejas que eu congrego, e ele disse o seguinte, era dia dos pais e o sermão era dê tempo ao seu filho, né? E o maior presente é o tempo, dê o tempo ao seu filho, dê atenção ao seu filho. E ele, ouvindo ali a mensagem, ele cantava no louvor comigo, daqui a pouco ele começou a chorar e ele disse, Magda, essa mensagem me tocou muito, porque eu como empresário viajo muito, viajo para o exterior, vivo viajando, meus filhos cresceram, eu não vi meus filhos crescerem, eu perdi o tempo com meus filhos, e essa mensagem está me tocando porque eu deixei de dar tanta coisa para meus filhos, eu dava presente, eu dava viagens, eu dava cursos, eu dava melhores escolas, eu investia para eles, mas eu não dava o mais precioso, que era o meu tempo. Então a gente às vezes inverte a ordem das coisas, né? Quando Deus diz para a gente amá-lo de todo o coração, e foi isso que Deus me falou, eu não estou ocupando o primeiro lugar na vida de muita gente. As pessoas estão tropeçando no maior e principal mandamento, que é amar a Deus. E aí a gente pergunta, mas muita gente diz assim, eu nem creio em Deus, o ateu, né? Os que se dizem ateu, agnóstico, sei lá, dizem assim, mas eu não creio em Deus, Deus é uma figura tão abstrata. Minha gente, como é que alguém pode dizer que não crê em Deus? Eu vejo Deus todos os dias. A palavra do Senhor diz, né, no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Meu Deus, eu tenho animais aqui em casa, eu vejo Deus nos meus gatinhos, eu vejo Deus nas plantas que eu tenho aqui, né? Numa sementinha que eu planto, numa muda, daqui a pouco cresce, dá uma árvore linda, produz uma flor linda. Deus está no sol, na chuva, no mar, na criação, e eu vejo Deus pulsar aqui dentro de mim, que é o mais interessante, é o mais importante. Ele está aqui, ó, no meu coração, ele existe, ele é real em mim. Quando vêm as minhas dores, quando vêm os meus sofrimentos, os meus problemas, as minhas necessidades, eu levo a Deus em oração. Senhor, isso aqui está doendo, isso aqui eu preciso que o Senhor me ajude nisso aqui, me instrui, me orienta, por que essa situação se estabeleceu, onde é que eu posso, o que é que eu posso aprender com isso, o que é que eu posso evoluir com isso, e a gente vai entregando a nossa vida a Deus e colocando e dizendo ao Senhor, como eu digo todos os dias, Senhor, eu quero que... E aí entra essa canção linda que eu quero compartilhar com vocês, que muitas vezes eu sei que eu estou me dirigindo a um público aqui que quase que 100% são pessoas da igreja, né? E a gente canta e a gente tem que estar pensando
se eu estou cantando de fato com a minha alma ou se são só palavras que estão saindo da minha boca aleatoriamente. Eu estou cantando com a multidão sem analisar a profundidade daquilo que a gente está cantando. E essa canção que tem por tema Meu Universo, preste atenção à letra. Que sejas meu universo. Não quero dar-te um só pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enches cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e o teu poder seja alimento, que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te e cada sonho em mim quero ofertar-te, que sejas meu universo. A gente canta isso na igreja, muitas vezes da boca para fora, mas a gente não coloca o Senhor como o nosso universo. Ele é o único digno de todo o nosso amor, de toda a nossa adoração, de toda a nossa devoção. E desconfie de quem diz que conhece ao Senhor, que ama ao Senhor e que está querendo se morrer e se matar por causa de outra pessoa, ou por causa de um projeto que faliu, ou de uma empresa que quebrou, ou de um sonho que se desmoronou. Minha gente, chegou um tempo e agora é dos verdadeiros adoradores adorarem ao Pai em espírito e em verdade. Chega de espiritualidade rasa, sabe? A gente precisa viver, a gente precisa mergulhar nesse rio do Espírito Santo de Deus e fazer realmente dessa Trindade Santa, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, o nosso universo, aquele que preenche a nossa vida, a nossa mente, sabe? Quando a gente entende isso é tão libertador, porque a gente consegue passar por tantas tribulações, a gente vence as decepções, sabe por quê? Porque a gente começa a viver uma vida de desapego. A gente não coloca no outro nenhuma expectativa, a gente não coloca no nosso cônjuge, nos nossos filhos, né? No nosso trabalho, na nossa... seja lá o que for que esteja ocupando que seja aquilo que a gente ama, que a gente gosta, que seja um projeto de vida, quando a gente olha para aquilo ali como uma possibilidade e não como a gente não determina, a gente não tem como aquilo ali tem que acontecer, não, a gente olha para as pessoas como elas são, né? Reconhecendo a limitação de cada um, que são pessoas falhas igual a nós, que são limitadas. Eu não posso colocar meu coração, a minha vida, a minha felicidade e achar que um homem vai preencher ele totalmente, né? Que o meu trabalho pode preencher, que as minhas filhas vão preencher os meus sonhos, a minha neta que eu amo tanto, Aninha, meu Deus, como eu amo minha neta, né? É um presente de Deus maravilhoso, eu amo tanto Aninha, mas eu não posso fazer da minha neta, do meu neto, do meu filho, da minha filha, do meu cônjuge, da minha esposa, do meu marido, do meu emprego. Eu não posso botar nessas coisas o meu primeiro amor. O meu primeiro amor é do Senhor e só do Senhor. E que Ele seja o meu universo. É isso que a gente tem que aprender, tá certo? Então, meus irmãos queridos, isso é a palavra que eu tinha para trazer para a gente hoje. Que possamos viver esse mandamento de Deus na sua íntegra, sabe? E coloquemos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Ele é o nosso primeiríssimo lugar e a Ele seja